Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, que já era para ter saído há um tempinho e ainda não saiu por um motivo muito massa, que vocês vão ficar sabendo daqui a uns dias, mas vai sair hoje, então isso que importa. A gente vai ver sobre formulários no React.js e que também serve pro React Native, tá? Então, tá aí, algo que a gente pode que digamos assim, pode provar porque que é muito massa trabalhar com React.js e React Native, por causa desse tal compartilhamento de code base que todo mundo fala e às vezes a gente fica meio perdido. Então essa é a ideia que eles querem falar, de tipo, tu poder compartilhar entre o React.js e o React Native. E tá aí algo que tu pode compartilhar, formulários. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, o que eu vou te ensinar aqui, tu pode muito bem replicar e utilizar lá no React Native, tá? Vai mudar poucas coisas, que são a parte de inputs, mas isso eu acho que é bem tranquilo. Mas se precisar, eu faço um vídeo sem problema trazendo a parte de formulários dentro do React Native também, beleza? Então, para a gente começar, o que eu vou estar fazendo é instalando, tá? Eu vou instalar o React Hook Form e enquanto ele instala, eu vou explicar o porquê utilizar formulários, o que são esse tal de formulários, né? Tipo, enfim, eu vou explicar o que são, por que a gente precisa dele, tá? E por que ele é muito massa e, enfim, não tem mais muito o que acrescentar. Vamos só começar aqui. Então, yarn add react hook form. Opa, aqui, tá. E eu também vou falar o porquê que eu vou estar utilizando o React Hook Form, tá? Eu acabei esquecendo de falar, acabei me atrapalhando aqui. Mas vamos lá. O que são formulários, né? Bom, formulários no React.js, né? Para mim, tá? Eles ficaram muito populares depois que veio a parte do React, do React Hooks, quer dizer, me atrapalhei aqui, tá? Tinha esquecido a palavra. Então tá. E por que esse cara é tão famoso depois do React Hooks, né? Bom, antes do React Hooks era muito comum a gente utilizar tudo a gente utilizava o state, né? Então imagina que a gente ia ter uma tela lá com, sei lá, 10 inputs, por exemplo, 10 campos. A gente ia lá e botava tudo dentro do this.state e tacava o pau, sabe? Não tinha muito segredo. Mas depois que veio a parte dos hooks, quando eu comecei a ver a parte dos hooks, eu vi que isso não tinha mais muito sentido. Porque, tipo, lá dentro de classes, pra mim fazia muito sentido colocar tudo dentro do this.state e tacava o pau ali, sabe? Mas quando eu comecei a estudar a parte do React Hooks, quando ele veio, mesmo que eu olhei, eu falei, tipo, gente, isso daqui não tem sentido. Tipo, o que tá de errado aqui? E aí eu conheci os formulários, né? E ali mudou tudo. Porque, tipo, deixa eu abrir até um projeto que... Deixa eu primeiro falar do projeto e depois eu volto. Eu acabei esquecendo de falar. O projeto que a gente vai utilizar é o que a gente já vem utilizando nos últimos vídeos, tá? Que é essa parte aqui esse projeto que a gente construiu em 3 vídeos, se eu não me engano, a gente construiu nos 3 últimos vídeos. Eu vou pegar ele e eu vou aplicar os formulários aqui dentro. Então a gente viu como poderia ser feito e agora a gente vai ver a forma certa de como fazer. Dito isso, agora eu vou explicar a parte voltando para o formulário, né? Então aqui a gente criou 3 estados, né? Lá na nossa tela de criação aqui a gente criou 3 estados, né? Um para o título, outro para o autor e outro para o status. Mas tu tá vendo que, tipo, para cada input a gente adicionou um novo estado e isso não é legal. Porque, tipo, isso não é escalável. Quando eu olhei isso aqui, eu fiquei, tá, mas tipo, isso aqui não é escalável. Porque imagina que eu vou ter uma tela com 50 campos. Eu vou ter que criar 50 estados e dentro do Use Effect eu vou ter que popular 50 estados. Tipo, meu, isso não faz sentido na minha cabeça, sabe? Isso não entrava na cabeça. E aí eu conheci a parte de formulários, eu vi que realmente o certo é utilizar formulários e tipo, não tem por que a gente se preocupar. Claro, a gente poderia fazer esse lance aqui do Use State sem problema nenhum, mas não faz sentido, porque tipo, a gente já tem soluções prontas que resolvem muito bem o que elas precisam resolver, que é a parte de tratativa, né, desses dados. Então não tem por que a gente recriar a roda, né? Se tem algo muito bom funcionando, não tem por que a gente se preocupar com isso, né? Então a gente vai começar utilizando o React Hook Form, tá? Eu optei por utilizar o React Hook Form, né, dessa vez, mas existem várias soluções no mercado para tratativa de formulários, como por exemplo Formic ou OneForm, tá? Eu utilizo muito o OneForm também, mas quando eu comecei a estudar essa parte de formulários, eu achei o OneForm ele
pouquinho complicado, tá? Principalmente para quem está começando com React, eu achei um pouco complicado. Então eu optei pelo React Form. Eu acho ele muito simples. A forma como ele se conecta, conecta, digamos assim, um input com ele é muito simples. Então não tem muito segredo, sabe? Então eu optei isso porque eu quero trazer quero deixar o mais simples possível, o mais enxuto possível, tá? Então a gente vai utilizar ele propriamente dito, mas a gente tem outras soluções, como por exemplo, como eu disse, o OneForm, a gente tem o Form também, o Redux Form, então N soluções a gente tem, tá? Não existe bala de prata, cada um vai ser responsável por lidar da melhor forma com o teu problema. Nesse nosso caso aqui, o React Hook Form ele se deu muito bem, tá? Ele lidou muito bem. Então, deixa eu abrir até aqui, eu estava testando os negócios aqui. Então, esse daqui é o site do React Hook Form, tá? reacthookform.com. E aqui a gente tem até uns comparativos, ele apresenta o porquê que ele é melhor que o Form, que o Redux Form. Eu acho bem legal até vocês abrirem aqui e dar uma olhada, eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Então, vamos lá, para a gente começar, o que eu vou fazer é importar, primeiramente, né, que a gente já instalou, fui um pouquinho apressado nisso, mas então tá, eu vou importar lá de dentro do React Hook Form um hook, porque como o nome diz, né, React Hook e Form. Olha só que simples. React Hooks é o que a gente está utilizando e Form para tratar com o formulário. Simples, né? Mais simples impossível esse nome. Então, lá dentro do React Hook Form, a gente vai utilizar o Use Form, tá? Use Form. E eu vou colocar ele aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui para a gente saber que a gente está trabalhando com ele. Deixei uns espaços aqui para ver melhor. Então, esse Use Form, quando a gente chama ele, quando a gente invoca ele, ele nos retorna algumas coisas, né? Várias coisas, na verdade. A gente não consegue ver ele aqui, mas o principal que a gente vai utilizar agora vai ser o register, o handle submit, o errors. Vou deixar, mas a gente não precisaria, a gente não vai precisar dele agora, e eu vou dizer o porquê no final. Então aguenta aí que até no final a gente vai ter um spoiler do que a gente vai estar trazendo no próximo vídeo. O set value e o get values. O set value é para setar valores, tá? O get value é para buscar algum valor lá do nosso form. O handle submit, ele é uma function que ela é invocada quando o formulário for submitado. E o nosso register, ele é para registrar, digamos assim, nossos inputs dentro do React Hook Form, tá? Então, aqui eu já vou fazer uma coisa para ficar bem feito aqui já a parte de tipagem. Eu vou fazer o seguinte, aqui o nosso use form eu posso tipar ele. Eu vou tipar ele com um carinha chamado omit. E por que eu vou utilizar esse omit, tá? Porque eu vou utilizar o nosso e-book, tá? Que é a nossa interface que a gente tem aqui dentro da nossa home, ó. A gente tem esse nosso iBook aqui. E eu vou utilizar ela aqui, ó. Então, omit. Aí eu vou botar o iBook e aqui eu vou utilizar o campo que eu quero fazer o omit. E é exatamente por isso que eu estou utilizando o omit, porque o nosso formulário, né, ele não tem ID. Então, se ele não tem ID, não tem por que eu deixar ele dentro dessa interface. Então, quando eu faço o omit, eu estou excluindo, digamos assim, um atributo da nossa interface, né? Esse item vai ser o nosso ID, tá? Então, aqui ele só está reclamando por causa de lint, e é basicamente isso que a gente precisa no momento, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nos nossos inputs e eu vou apagar tudo isso aqui, ó. Default value e onBlur, não preciso mais. E, opa, eu coloquei errado. E esse nosso register, como é que a gente utiliza esse nosso register? Simples, a gente passa ref e register. É só isso daqui. Dessa forma aqui a gente já está utilizando, dessa forma aqui a gente já está ligando, digamos assim, nosso input com o React Hook Form. E eu vou aplicar para os outros dois inputs aqui de baixo, o author e o status. Mas tá, Luiz, é só isso mesmo? Tipo, eu não preciso mais nada. Calma, é praticamente isso. Eu preciso de mais uma coisa. Quer tentar? Tenta aí, eu sei que tu vai conseguir. Exatamente, name. A gente precisa do name. E por que a gente precisa do name? Bom, vamos lá. A gente precisa fazer um apontamento, porque, tipo, se a gente dizer que o ref desse título aqui vai ser o register, não tá dizendo muita coisa pro React Hook Form. A gente não tá fazendo apontamento. O que é esse input aqui? É amendoim? É banana? O que é isso daqui?
na verdade, a gente precisa dar um name para ele. Então, a gente está dizendo que esse nosso input aqui, ó, lá dentro do nosso React Hook Form, vai ser title, entendeu? E lá dentro do nosso React Hook Form, esse carinha aqui vai ser author, exatamente. Entendeu? Viu aí, ó? Bem simples e bem errado, porque eu botei title aqui, é name. Eu ia botar aqui embaixo também já, olha só que coisa horrível. E aqui também status, aí ó, você entendeu? Entendeu? Tu entendeu bem de boa. Eu coloquei um e tu já pegou a ideia dos outros dois. A lógica é basicamente essa. Então, isso aqui que a gente precisa fornecer para um input para ele se ligar com o React Hook Form. A gente precisa informar o name e o ref. É basicamente isso que a gente precisa. E agora, para te mostrar que tudo que eu fiz até agora fez sentido, ou seja, essa nossa ligação e aquela nossa tipagem, para te mostrar que tudo isso fez sentido, eu preciso fazer mais uma coisa. Sabe o que é? Lá em cima, viu que a gente tinha uma function handle submit, mas está errado, a gente não pode passar ela só dessa forma assim. Tá? A gente precisa indicar para ela espera, na verdade, como ela é uma function, ela espera alguma coisa aqui dentro. E esse alguma coisa é outra function. E essa function, adivinha? A gente já tem pronta? Olha só que da hora. Como assim já tem pronta? Sim, ela está aqui, ó. É essa função aqui que a gente precisa passar para dentro dela. Mas como vai dar erro aqui, porque a gente vai ter nomes iguais, eu vou colocar o nome dela John Submit. E a gente só passa ela aqui dentro, ó. Então, agora a gente está com tudo ligado com o React Hook Form. A única coisa que a gente vai ter que fazer agora é refatorar essa nossa function aqui, porque tem coisa que a gente não precisa, tá? Então, o que a gente precisa mudar aqui é porque a gente não vai ter mais o nosso E, porque esses dados que estão vindo aqui para dentro vai ser passados através dessa nossa handle submit aqui. Essa nossa handle submit, ela vai devolver para nós, né? Ela vai invocar a nossa função onSubmit, que é como se fosse uma função de callback. Então essa função handle submit vai invocar essa nossa onSubmit e aí ela vai passar alguns valores para nós. E esses valores são os nossos inputs, nossos valores do input. Então eu vou fazer uma desestruturação aqui, tá? Para mim pegar os dados que ela já vai me retornar. E adivinha o que ela vai me retornar? É isso mesmo. Isso que a gente passou lá em cima. Ele vai retornar para nós um iBook, tirando apenas o nosso ID. Então, olha só. Como a gente tirou o nosso ID, ó, tá vendo que só tem title, status e author? É exatamente isso que a gente precisa. Não tem mais nada, a gente só tem isso na nossa tela. Por isso que eu fiz esse omit, entendeu? E agora, se tu perceber, a gente não precisa mais do use callback, porque a gente não tem mais dependência de estado nessa nossa function de onSubmit. Concorda comigo? Então agora a gente poderia fazer só isso daqui, ó. A gente vem aqui, ó. Bum! Tá pronta a nossa função. Olha só que da hora. Agora, para te provar que tudo isso daqui ainda fez muito sentido, tá vendo que vai dar erro de linting? Quer ver? Olha lá, ó. Não é erro de linting não, tá maluco? O problema disso daqui, ó, é esse daqui, ó. O nosso estado tá... A gente tem um estado ali. Agora sim parou coisa, mas agora deu problema. Então a gente pode tirar esse nosso useEffect, que não vai precisar mais. A gente vai comentar isso daqui, porque a gente já vai corrigir isso daqui também. E aqui embaixo eu também vou comentar esse H3 e vou deixar só novo livro para não dar nenhum erro. Tá? Agora sim, cara, tudo que eu te ensinei até aqui vai fazer sentido, tá? Porque agora a gente tem praticamente tudo pronto e integrado com o React Hook Form, tá? Então, vamos testar? Bora lá. Então, o que a gente vai fazer? Eu já estou até com nossa tela aberta aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Teste com formulários. Olha só que legal. Autor de teste. E o status, quero ler. Beleza? Então, agora... Novo. Olha só que da hora. Por que tem dois? Porque antes eu estava testando e eu acabei deixando lixo aqui. Mas eu vou apagar. Agora sim a gente tem o nosso aqui, ó. A gente tem o nosso que a gente acabou de criar. Teste com formulários, tá? Mas para te provar que não replicou dados, teste com formulários correto. Autor de teste correto e estou lendo. Daí, ó, Autos Livro Top, ó. Se vocês quiserem uma sugestão de nome, ó, teste com formulários correto. Tá lá, ó, teste com formulários ... Mas é porque cortou aqui. Mas é isso aí. É isso aí. E nosso formulário tá conectado com o React Hook Form, tá? Mas agora a gente precisa fazer um negócio aqui. Por que eu estou utilizando esse set value? Tipo, qual que é o sentido, né? Então, o sentido dele é exatamente isso aqui, ó. A gente precisa descomentar isso daqui
E lembra que antes a gente tinha 3 estados, mas para edição, né? A gente utilizava isso aqui para edição. E agora a gente precisa deixar o nosso formulário preenchido quando a gente vai editando dados. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou invocar o setValues. E o setValue, ele espera algumas coisas. E que coisas são essas? Ele espera o name do nosso input e o value que a gente vai colocar para dentro dele. Então, olha só, o nome dele vai ser... O nome dela é Jennifer, não, o nome dele é Title. Tá aí, ó, Title. Então aqui vai ser, aqui e aqui também. E aqui eu vou replicar de novo, tá? Fazendo Option Shift para baixo. Eu tô no Mac aqui, então eu acho que no Windows é Alt Shift e seta para baixo. Eu acho que é isso. Mas enfim, eu já repliquei aqui, tá? E aqui fechou o seguinte, então. Set value, primeiro parâmetro vai ser o nome do nosso input, e o segundo parâmetro vai ser o nosso value, tá? Então aqui ficou bem didático, não é didático, auto-intuitivo é a palavra. Ele ficou bem auto-intuitivo, né? Que aqui o primeiro parâmetro vai ser o name e o value dele, né? Então, agora eu só vou fazer mais uma coisa aqui. Eu vou criar também, aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui nessa nossa function, que function? Nesse nosso H3 aqui, que a gente antes tinha o ID, então title, eu vou fazer o seguinte, ó. Get values. E eu posso retornar para ele, ó. Eu posso passar para ele um parâmetro. E esse parâmetro vai ser o name do nosso... Isso aí. Viu? Tu entendeu? Tu entendeu a lógica? É exatamente isso que a gente precisa passar, ó. O name do nosso input. Tá aí, ó. A gente passar o name do nosso input, a gente já tem tudo funcionando, refatorado, bonitinho como a gente tinha antes. Olha só que massa. Então, ó, se eu clicar aqui, ó. Olha só que da hora. Viu? Ele preencheu pra gente o nosso set value lá, preencheu pra gente o nosso formulário com os dados. Então, pra gente ver isso daqui funcionando, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar um livro correto. Deixa eu pensar o nome do livro. Nada Easy, do Thales Gomes. É um livro muito bom e eu recomendo. Então tá aí, ó, Thales Gomes, Nada Easy, e eu já li esse livro aqui. Então vai ser já li. Então quando eu clicar em editar, o que deu de errado? Opa, deu erro! Por que deu erro? Oh meu Deus! Ele deu erro, cara. Não era pra ter dado erro. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tu viu que eu me perdi aqui? Tu viu isso, cara? Olha essa coisa feia. Olha lá, ó, tá lá o nosso Nada Easy. Ô, tô maluco, cara. Tô muito loucão. O que aconteceu é porque eu já tinha alguns dados e ele botou lá pro último. E não era pra ele ter botado pro último, ele gravou lá. Eu só não sei por que ele fez isso, que ele foi pra segunda página. Mas ele gravou. O importante é ele ter gravado e tá funcionando o nosso método put. Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar o vídeo por aqui e eu vou tentar depois descobrir o porquê que aconteceu isso, mas não era para ter acontecido. Era para ele ter ficado aqui. Mas depois eu vou dar uma olhada certinho, tá? Então, mentira, eu sei o porquê que aconteceu isso, cara. Não sei. Tá aqui, tá tudo certo. Tá aqui o put. Eu ia falar besteira, esquece. Cara, então tá. No vídeo de hoje foi isso, tá? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E o spoiler que eu ia te falar e que eu acho que eu não falei ainda, mas se eu falei, desculpa, eu esqueci. Mas eu vou falar agora, é o seguinte, no próximo vídeo eu vou continuar essa parte de formulários e a gente vai construir juntos um componente de form, tá? E o que é esse componente de form? Por que a gente precisa dele? Tu tá vendo que aqui a gente utilizou o setValue, mas e se a gente criasse outra tela? A gente ia ter que seguir essa mesma lógica aqui, de utilizar esse useForm, pegar esses dados aqui, fazer setValue, entendeu? O getValues talvez não, mas se a gente seguisse nessa mesma linha de tela, a gente ia ter que fazer isso sim, tá? E isso ia tornar um código repetitivo. Então, eu vou criar um componente de form, tá? Eu não. A gente vai criar juntos um componente de form, que ele vai fazer tudo isso aqui pra gente automático, ó. Então a gente vai passar uma prop chamada data, por exemplo, e a gente só ia precisar passar a gente poderia passar muito bem, por exemplo, o nosso book como sendo data.
e o nosso próprio form ia se responsabilizar de popular os nossos inputs pra gente e ia se preocupar com praticamente tudo, entendeu? Então a gente vai criar um componente de form e dentro dele, já dando mais um spoiler, tá? Pra tu ficar ligadinho, a gente vai colocar junto o Yup, tá? E o Yup, ele é uma lib que faz muito bem, cumprir muito papel... Nossa, me atrapalhei todo agora. Ele cumpre muito bem o papel de lidar com validações de formulário. Então, a gente vai, por exemplo, dizer que o nosso title é obrigatório. Eu esqueci de falar que a gente poderia passar como required true dentro do nosso register, dessa maneira aqui, ó. Aqui dentro a gente poderia fazer o seguinte, ó. Required true. Aqui dentro desse nosso register aqui, ó. A gente poderia passar max length, min, enfim, a gente poderia passar N regras, mas eu não gosto. Eu prefiro criar um esquema do Yup, passar esse esquema para dentro do nosso form e deixar o form se encarregar por tudo isso, tá? Então é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. A gente vai criar um componente de form, a gente vai integrar esse cara com o React Hook Form e com o Yup, e vai ficar muito, mas muito massa, tá? Então esse daí era o spoiler que eu queria te dar. Então, no vídeo de hoje, já revisando, a gente aprendeu como utilizar formulários no React, que pode ser replicado, como eu falei, por React Native. A gente também aprendeu sobre o omit e como utilizar ele, por que a gente utiliza ele. É algo que quando eu aprendi eu gostei bastante, quando eu conheci esse omit, me resolveu bastante problemas, tá? A gente também aprendeu como utilizar esses métodos que o React Hook Form providencia pra gente, como por exemplo Raster, Handle Submit, Set Values e Get Values. E também o Wayhorse, que eu não mostrei hoje, porque, como eu falei, a gente vai criar o componente de form. Então o form vai lidar com tudo isso, tá? Ele vai dizer que tal componente está errado e o componente e o input, que é o componente que eu falei, vai mostrar o erro pra gente, tá? Então, a gente também aprendeu sobre como ligar um input, né? Como fazer a ligação de um input com o React Hook Form e como buscar esses dados, né? Como tipar esse nosso React Hook Form e como mandar isso para a nossa API, tá? Então, no vídeo de hoje foi isso. Eu espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, se inscreve no canal, comenta se tu tem alguma dúvida ou se tu tem alguma sugestão a fazer, se eu falei muito rápido ou se eu falei alguma coisa errada, tá? E compartilha com teus amigos. Compartilha aí no Twitter, diz, cara, saiu um vídeo muito massa sobre formulário que eu assisti e manda o link lá. Beleza? Então tá, cara, nos vemos nos próximos vídeos ou no próximo vídeo de form. Beleza? Valeu!